amigos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Costa, eu sou professor de percussão popular, Secretaria de Cultura do município de Itapecerica da Serra, município localizado aqui na Grande São Paulo. E esse vídeo faz parte do projeto desenvolvido pela Secretaria, pensando nos tempos atuais, em que estamos vivendo, nos tempos de pandemia. A ideia é cada um ficar em casa, se expor o menos possível, zelando pela saúde do coletivo. Então, com a gente não foi diferente. Eu estou desenvolvendo esse projeto a partir da minha residência, também é meu local de estudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre música, sobre percussão, como não poderia deixar de ser. E tudo isso voltando no nosso relógio do tempo, voltando lá no passado, vamos falar sobre as 3 grandes civilizações do passado, essas que dominaram aí os nossos livros de história antiga, que seria justamente os egípcios, os gregos e os romanos, conhecido como Império Grego-Romano, justamente por eles terem assimilado essa cultura, não só a parte da cultura, mas também como os deuses gregos também foram adotados pelos romanos até a chegada do cristianismo. Então por isso que ele ficou conhecido como Império Grego-Romano, mas que se expandiu aí desde do Oriente até o norte da Europa, alguns pontos da África. Então o Império Romano, no seu apogeu, teve grande dimensão, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre música nesses tempos. O nome do nosso vídeo hoje, no tempos dos deuses e faraós. A gente sabe que os primeiros a dominarem os livros de história foram os egípcios, e eles eram sempre governados pelos faraós, que eram cultuados como deuses humanos, deuses encarnados, além de Ra, o deus Sol, e mais algumas divindades. A gente sabe que eles eram exímios astrônomos, se miravam no céu, construíram as pirâmides em perfeito alinhamento com as estrelas. Mas tudo que a gente sabe, o que a gente vai poder falar de música no tempo do Egito Antigo é bem escasso, porque a música, como eu já falei no primeiro vídeo, é difícil de se manter viva se não tiver uma gravação. Como a gente não tem registros de partitura naquela época, então é difícil a gente determinar exatamente como era a música naquele tempo. O que se sabe foram os achados pelos arqueólogos nas suas escavações, nas pirâmides, enfim, nos lugares sagrados, que registravam sempre o cotidiano da vida dos egípcios. Então, nesses desenhos foram encontrados também muitos momentos em que retratava-se a música, e junto com a música sempre ligado com a dança. Onde tinha música também tinha lá os seus bailarinos acompanhando o ritual, principalmente nos banquetes da nobreza, estavam lá os músicos e os bailarinos sempre presentes. Isso é o que dizem os registros arqueológicos. A gente tem como instrumento naquela época os tipos primitivos de flauta, de clarinete também, e um tipo primitivo de harpa. E na percussão era acompanhada pelo tambor, que também fazia um ritmo. E quem determinava, tinha uma espécie de pandeiro, o aduf original, não é o mesmo formato dos pandeiros que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, para tocar samba, mas também é um tipo de pandeiro que acompanhava o ritmo, e a palma que determinava aí a pulsação. É o que se sabe um pouco sobre o panorama da música egípcia nesses tempos. Vamos falar agora sobre o Império Grego, a Grécia Antiga. A gente sabe que é um assunto muito rico, muito enriquecedor. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental. Então a gente sabe que da Grécia surgiu o conceito da medicina, da matemática de Pitágoras, da filosofia de Platão. Surgiu também a poesia, surgiu também o teatro. E como não poderia deixar de ser diferente,
a música também sempre esteve presente na vida, no cotidiano da vida dos gregos antigos. O próprio nome música, que é um nome universal, deriva da expressão musique, que quer dizer arte das musas. Então a gente sabe que esse conceito de arte sempre falou muito forte na cultura grega. Eles que sempre foram também muito competitivos, tiveram grande poderio militar devido aos seus intensos treinamentos. E lá acreditava-se que a melhor forma de preparar o ser humano para a vida era através da música e do esporte, que a música doutrina o espírito e o esporte doutrina o corpo. Então foi a partir desse conceito e também da rivalidade que eles tinham por serem muito competitivos que surgiu daí também as Olimpíadas, também surgiram de lá, os deuses do Olimpo. Então esses jogos eram para agradar os deuses, mostrar aos deuses quem eram os mais fortes. Então do Olimpo surgiram as Olimpíadas. E na cultura grega também eles tinham a música para praticar esporte, a música para o treinamento militar e a música para as festividades para os seus deuses, principalmente para os deuses Apolo e Dionísio. A música é sempre considerada por eles como um remédio divino, como uma cura para o espírito. E eles sempre tiveram a tradição oral do canto, da poesia, e é graças a essa tradição oral que também até hoje muita coisa se preservou. Por exemplo, as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, ela, graças a Deus, chegou aos tempos de hoje através da oralidade, porque registros escritos mesmo se perderam. Então, graças a essa tradição oral que muita coisa se preservou desses tempos. Foi lá que surgiu também o primeiro conceito de sons e ritmos ligados aos números. E os números, por sua vez, exemplificavam aí a harmonia de todo o cosmo. E esse cosmo poderia ser transformado, poderia e pode ser transformado pela força da música. Então a gente tem como herança aí até hoje essa riqueza que foi o Império Grego. Deixou aí pra gente essa certeza de que o homem faz parte da natureza, que a música faz parte da natureza e que a música tem o poder transformador. Também foi na Grécia que eles fizeram os primeiros estudos sobre a acústica, estudos científicos fundamentados, baseados aí na física. Então eles também desenvolveram esses conceitos sobre acústica. E as terminologias musicais que estão aí até hoje também fazem parte, vieram desde aqueles tempos, como eu disse também. Por isso o primeiro nome aí, musique. Então a gente tem muito ainda que beber dessa fonte inesgotável de riqueza e conhecimento. Então depois dos gregos vieram os romanos, o grande e vasto Império Grego-Romano. Grego-Romano, porque grego, porque eles herdaram toda a cultura grega, todo o conhecimento que os gregos tinham, os romanos absorveram, a religiosidade, o culto aos deuses do Olimpo, os romanos passaram a praticar também, e não só a religiosidade, a cultura, mas também a disciplina militar que os gregos tinham, os romanos adotaram também. Isso, aliado ao grande número de contingente que eles tinham, permitiu que o Império Romano se expandisse aí por tão longínquos territórios, desde o norte da Europa até o Oriente Médio, partes da África. Enfim, o Império Romano conseguiu não só expandir, mas também
estabelecer, se firmar nesses territórios. E com qual estratégia eles usavam? Nos lugares que eles chegavam e dominavam, eles não faziam a prática de exterminar a cultura e a religiosidade do povo local. Eles coabitavam com essas culturas, com essas religiosidades, e dessa maneira eles conseguiam meio que pacificar o ambiente e fazer com que essas culturas diversas se conversassem e existissem dentro de um mesmo território. Então, dentro dessa ideia de pacificação, né, que é melhor coexistir do que destruir a cultura do povo local, que eles também adotaram a ideia de deixar o povo de Roma, os patrícios, felizes também. Então, por toda Roma, por todo o Império Romano, foi adotada a prática do que a gente conhece como pão e circo. Então, foi Otaviano que, a partir de Otaviano que foi adotado esse sistema de pão e circo, que era o que? A ideia: deixar o povo alimentado, pão e circo, entreter o povo, deixar o povo feliz. Dessa maneira eles podiam controlar melhor a situação, iam evitar levantes populares, poderiam controlar aí a grande massa através da diversão e dando pão a quem tem fome. Então, dentro desse conceito de pão e circo, aqui muitos teatros foram construídos. Então, havia um investimento muito grande no teatro e na música, para que essas artes servissem de instrumento de pacificação da população em geral. No mundo antigo, a informação demorava meses, anos até para chegar, então as culturas também demoravam muito tempo até conhecer, se encontrar com outras culturas. Então, quando a música grega chegou no Império Romano, a princípio não foi muito aceita, mas aos poucos ela foi adentrando aí, chegando a os imperadores. Tivemos aí alguns imperadores que também ficaram famosos, nem tanto por suas qualidades musicais, ou algumas qualidades militares, outros por sua crueldade, mas enfim, a gente sabe que Calígula, Nero foram músicos, Adriano, enfim, alguns imperadores também investiam e gostavam muito e apreciavam muito a arte da música. Então os nobres, a aristocracia da época passaram a investir em orquestras. Então cada nobre pudesse bancar, tinha sua própria orquestra de escravos, na maioria naturalmente, e para receber seus convidados eles apresentavam essas orquestras nas suas residências, nos jantares de luxo. Essas orquestras, além dos músicos, também eram sempre acompanhadas com dançarinas performáticas, e essas dançarinas, elas eram quem tocavam as castanholas, as primeiras castanholas, que depois foram adotadas pela cultura hispânica, pela cultura flamenca. Então o primeiro registro aí que a gente tem das castanholas basicamente foi na época do Império Romano. Além das castanholas, também tinha uma espécie de pandeiro, chamava de pandereta, que é mais ou menos similar ao original, mais parecido com o original. Hoje em dia tem aquela meia-lua, né? Que também tem um formato parecido, mais ou menos, com o que era utilizado aí por essas orquestras da aristocracia romana. Esse cenário permaneceu até
o dia em que Roma decidiu adotar o cristianismo como a religião oficial. Então, a partir da instituição da igreja, da expansão da igreja, a igreja começou a determinar novos rumos, até para as culturas, para a música. O que não fosse aprovado pela igreja acabou sendo destruído, sendo jogado na fogueira. Então muita coisa se perdeu, muita história se perdeu, mas está aí um pouquinho aí do que a gente pode contar. E até breve, no próximo vídeo a gente vai continuar nessa linha no pulso do tempo. Isso aí, pessoal, grande abraço.